Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Professor Gusta novamente. E agora bora corrigir o Enem de 2022. Lembrando aqui que eu estou fazendo a correção do caderno cinza. Claro, você sabe, todas as questões existem em todas as cores de caderno. O que muda é a ordem, né? Mas tá ali, o caderno cinza para seguir essa ordem em 2022. Vou fazer a correção, vou explicar item por item. E vou tentar classificar a questão como nível fácil, médio, difícil, para você poder treinar. Como é que tá aí a sua resolução? Bora então, sem mais delongas. Questão 91 do caderno cinza falava o seguinte: o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia. Para isso, realizaram uma modificação genética criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Se fosse só para te dar o gabarito, de maneira bem rápida, eu pegaria esse ponto aqui, ó, do enunciado. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina. Criar uma vacina. Se você cria uma vacina, o que você quer, cara? Todas as vacinas, não importa a tecnologia, todas elas visam apresentar antígenos, que são aquelas substâncias estranhas para a célula e que ela vai usar isso para fabricar anticorpos. Então, toda vacina visa apresentar antígenos para que células de defesa aprendam a fabricar anticorpos específicos contra esse antígeno. Só pelo fato dele ter colocado que vai usar o Trypanosoma cruzi para criar uma vacina, aí já era. Já daria nossa resposta, que seria o gabarito alternativa D, a apresentação de antígeno específico. Agora vamos entender um pouquinho que o enunciado aqui, essa questão não foi classificada como nível fácil, apesar de ser uma questão de vacina e o Enem sempre cobra vacina, justamente porque ele traz toda uma contextualização que confundiu algumas pessoas. Mas o que eles fizeram, cara? Resumidamente, o que eles fizeram, imagina que aqui você tenha, tá, um Trypanosoma cruzi ali, protozoáriozinho flagelado, né? E aí o que vai acontecer? Eles modificaram esse Trypanosoma cruzi em laboratório para que ele produzisse algumas moléculas que são moléculas que as células tumorais também produzem. Agora imagine o seguinte, isso aqui é um glóbulo branco, produtor de anticorpos, digamos. Vamos dar, o linfócito B produz anticorpos. Na hora que ele entrar em contato com esse protozoário, que é algo estranho, ele vai fabricar anticorpos contra várias moléculas presentes aqui nesse protozoário. Dentre essas moléculas estão essas aqui, ó, porque ele está reconhecendo isso como um antígeno estranho, ele vai fabricar anticorpos contra. E vai destruir o protozoário e tal. Acontece que, se em algum momento surgir uma célula tumoral nesse indivíduo, essa célula tumoral, ela também vai apresentar aquelas moléculas, porque aquelas moléculas são as moléculas tumorais que você, em laboratório, fez com que o Trypanosoma cruzi também produzisse. Quando essa célula aqui, ó, entrar em contato com essa molécula, ela vai destruir da mesma maneira que ela havia destruído do protozoário, porque ela vai achar, você vai enganar, ela vai dizer assim, opa, mais um protozoário entrou aqui. Vamos pegar aqueles anticorpos que a gente já sabe produzir e vamos destruir. E ela vai produzir anticorpos e vai destruir isso aqui, ó. E aí a célula tumoral é destruída. Então é dessa maneira, ó, utilizado no experimento para enganar as células de defesa. Como é que você vai enganar a célula de defesa? Usando um protozoário que produz moléculas tumorais. Quando vier uma célula tumoral que produz essas moléculas,
ela vai destruir achando que é o mesmo protozoário que ela tinha destruído antes, entendeu? Então é isso, cara. Você não quer estimular a autoimunidade. Pô, doença autoimune é quando os glóbulos brancos destroem as próprias células, isso aí não é legal. Hipersensibilidade, uma reação exagerada a algum tipo de substância, isso também não é legal. Você não quer desencadear uma reação de hipersensibilidade que vai afetar o corpo inteiro daquela pessoa ali. Ativação da resposta inata, muita gente assinalou essa, tá? Acontece que a resposta inata é aquela resposta inespecífica. Resposta inata é aquela que, pô, você nasce com ela, ela é a linha de frente, mas não é. O que você quer estimular é a memória específica, ou adaptativa, ou ainda adquirida, que ela vai ser diferente de acordo com cada antígeno, entendeu? Esse é o esquema. Resposta inata são células que vão dar uma resposta genérica para qualquer tipo de antígeno e elas não são capazes de produzir anticorpos nem de formar memória, coisa assim. E a última, desencadeamento de processo anti-inflamatório. Você não usa uma vacina para desencadear um processo anti-inflamatório. A inflamação já aconteceu, você quer desencadear, você quer bloquear essa reação inflamatória? Não. A vacina ela foi feita para ensinar as células de defesa a fabricar anticorpos e formar memória e assim qualquer coisa de vacina que você responder. Beleza? Então tá aqui o nosso gabarito, alternativa D. Eu espero que com a explicação tenha ficado clara. Bora para a próxima. Questão 95 do Enem falava o seguinte: os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área, sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na predação do vírus pela bactéria, esterilização dos mosquitos infectados, alteração no genótipo do mosquito pela bactéria, competição do vírus da bactéria no hospedeiro ou inserção de material genético do vírus na bactéria. Galera, essa questão, por incrível que pareça, era uma questão de ecologia até. Porque onde mais você estuda as relações ecológicas se não é numa aula de ecologia? Então é o seguinte, galera. Ali ele te dá duas informações no enunciado que são cruciais para que você possa responder essa, tá? Primeiro ele falou que a bactéria, ela induz a redução da carga viral no mosquito. Então a bactéria, ela faz com que o mosquito seja menos infectado pelo vírus Aedes aegypti. Por isso que tem uma redução nos casos de dengue. De que maneira essa bactéria faz isso? É isso que a questão quer. E aí ele fala aqui, ó, como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Eu estou falando de nichos ecológicos parecidos. Elas vão parasitar a mesma célula, vão utilizar aqueles recursos ali, não vai ter espaço para as duas, por isso que elas vão competir. Então a bactéria compete com o vírus e não deixa ele se instalar. Então é uma relação de competição. A bactéria não é uma predadora do vírus, né? Ela não deixa o vírus se instalar, não que ela mate o vírus ali, ela compete. Você não vai esterilizar os mosquitos infectados, até porque ele fala que essa bactéria, ela é repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Ou seja, a bactéria permite os insetos reproduzirem. A alteração no genótipo do mosquito pela bactéria, não fala em momento algum que essa bactéria vai modificar os genes e é isso que faz com que ele não consiga transmitir dengue. Não, fala que necessitam de recursos comuns, é uma competição, né? Ninguém vai inserir o material genético do vírus na bactéria também, tá? Você insere a bactéria no mosquito e ela vai sendo repassada pela reprodução desses insetos. E o fato dela ocupar aquele espaço ali dificulta a chegada do vírus Aedes aegypti dentro do vírus da dengue, né? Dentro do mosquito Aedes aegypti. Beleza?
Deu para entender então que o nosso gabarito é a alternativa D? Essa questão aqui, ela é uma questão que assim, ó, seria de nível fácil se a pessoa se tocasse rapidamente que era uma questão de relação ecológica, mas acredito que na dificuldade obtida, algumas pessoas até tiveram um pouco de dificuldade em interpretar ali o enunciado e acaba sendo nível médio, mas de fácil para médio, tá? Não de médio para difícil essa questão não. Tranquilo? Bora para a próxima. Questãozinha 97 do caderno cinza do Enem falava o seguinte: os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Galera, uma questão sobre mitocôndria, bem clássica no Enem, né? Mitocôndria cai muito no Enem. Respiração celular, então essa bioenergética o Enem também gosta bastante. Claro que a maneira como ele perguntou aqui pode não ser tão convencional, apesar de já ter caído uma questão no Enem muito parecida com essa. Já comento sobre, tá? Mas essa aqui, você não precisava explicar as etapas. A única coisa que você tinha que saber para responder é se essa tal termogenina interfere na ação da ATP sintetase, você teria só que lembrar em qual das etapas a ATP sintetase atua. Em qual das etapas nós temos a produção, a síntese de ATP por essa enzima conhecida como ATP sintetase. Na última etapa das três. Nós temos uma respiração celular, a glicólise, que é fora do citoplasma. Quebra da glicose em 2 piruvatos. Esquece isso aqui. A fermentação lática nem envolve mitocôndria, não envolve oxigênio. Lá no enunciado ele falou proteína mitocondrial. Então você vai eliminar isso aqui também. Ciclo do ácido cítrico é exatamente a mesma coisa do que ciclo de Krebs. Apenas porque a molécula de 6 carbonos, conhecida como ácido cítrico ou citrato, é a que inicia o ciclo de Krebs. Então também não é, porque a ATP sintase não atua no ciclo de Krebs. Oxidação do piruvato. O piruvato, que é formado ao final da glicólise, ele vai precisar entrar na mitocôndria para participar do ciclo de Krebs. Para isso, ele vai se juntar a uma coenzima A, perdendo um CO2, se transformando em uma molécula de 2 carbonos chamada acetil, ligado à coenzima A, acetil-CoA. Não é nessa reação que a ATP sintetase vai atuar. Então aqui também incorreto. Só nos resta fosforilação oxidativa. Pô, Augusto, eu não conhecia esse nome. Então agora trate de conhecer. Fosforilação oxidativa, cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons são 3 nomes para a última etapa da respiração celular. Então, se você lembrasse essa relação que é bem direta, a ATP sintase está na última etapa, você responderia aqui. Como nós estamos aqui estudando, eu queria que você soubesse, porque o Enem já cobrou isso aí uma vez, queria que você soubesse o que essa tal termogenina faz, o que ele está falando. Teve uma questão do Enem que ele falou sobre o uso de substâncias desacopladoras de cadeia respiratória ou de cadeia transportadora de elétrons para o emagrecimento. O medicamento emagrecer, que era proibido em vários países, que era perigoso e tal. Qual é esse lance todo? Vou fazer um negocinho bem tosco aqui para você. Espero que dê um pouco para entender. Imagina que nós temos aqui uma mitocôndria aberta, cortada. Você sabe que a mitocôndria tem ali umas membrana interna com umas dobras chamadas de cristas mitocondriais. Beleza. Glicólise fora, ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs vai acabar roubando um monte de hidrogênios que vão ser transportados pelo NAD e FAD. E esses hidrogênios vão ser importantes na última etapa. Porque os elétrons deles são repassados e por aí vai, né? Eu quero só que não é uma aula sobre respiração celular agora. Mas eu queria que você se ligasse uma coisa. Na última etapa, vários prótons de hidrogênio, vários prótons de hidrogênio, eles são bombeados para esse espaço
que é conhecido como espaço intermembrana. Por que espaço intermembrana? A mitocôndria tem duas membranas, essa aqui que é interna e essa que é externa. O espaço entre elas é o espaço intermembrana, beleza? Então tá aqui, vários prótons de hidrogênio são lançados para cá, eu acho que você já conseguiu entender isso, né? Mas por que isso? Porque esses prótons estão morrendo de vontade de entrar. E eles vão poder entrar, só que eles só podem entrar por uma enzima chamada de ATP sintase ou ATP sintetase, que é essa aqui. À medida que os prótons vão entrando, entram, ela vai produzindo ATP, que fornece energia para as nossas reações químicas. Até aí tudo normal, tudo certo, mas é agora que entra em cena a termogenina ou algum outro desacoplador de cadeia respiratória. Essas proteínas que atuam como desacopladoras, o que elas vão fazer? Elas vão chegar para esses prótons de hidrogênio e falar assim, pô, rapaziada, vocês estão morrendo de vontade de entrar, né? Só que o único lugar que vocês têm para entrar é lá na ATP sintase. Quer saber de uma coisa? Pode entrar por aqui. E ela vai deixando esses prótons também entrarem por ela, desviando o fluxo de prótons, tá? Então a termogenina é uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintase, porque ela desvia por ela, elas entram por ela. Qual é o problema disso, digamos assim? O problema é que, ao contrário da ATP sintetase, esses desacopladores não produzem ATP. Então você vai reduzir a produção de ATP. Tá, mas por que isso existe no corpo? Então é bom? É bom porque essa energia que seria usada para a produção de ATP, ela é dissipada na forma de calor. Então dessa maneira você esquenta o seu corpo, você produz calor. Tranquilo? Por que aquela questão do Enem trouxe isso como medicamento para emagrecer? Porque se você produz menos ATP, o corpo vai ser obrigado a quebrar as reservas de gordura, ali, enfim, e a pessoa vai emagrecendo. Por que é perigoso? Porque ao mesmo tempo que você vai emagrecendo, você vai produzindo muito calor também. Então, o seu corpo pode superaquecer, a pessoa pode morrer, inclusive, tá? Então, beleza, galera. Tá aqui uma explicação mais completa sobre esse assunto para você poder estudar gabarito e fosforilação oxidativa. Espero que você tenha entendido. Bora para a próxima. Questão 100 do caderno cinza do Enem falava o seguinte. No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens, estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência e a intensidade ao número de fótons incidentes. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá o quê? Vamos lá, galera. Ele te deu, mesmo que você não soubesse isso, ele te deu umas dicas legais ali. Nós temos os cones, se trocar a cor da canetinha aqui, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons. E ele fala que essa energia está relacionada à sua frequência. A frequência daquele comprimento de onda. Então você vai ter, é o que define as cores, porque as frequências vão variar isso, tá? O espectro de luz visível, então os cones, eles servem para que a gente forme imagens coloridas. Eles detectam variação de cores, da energia dos fótons, da frequência daquela onda. Beleza. Já os bastonetes é a quantidade de fótons que estão chegando ali, que estão incidindo ali. E essa intensidade tem a ver com o número de fótons, né? Porque ele falou, né? A quantidade. Por isso que os bastonetes são aquelas células que estão, aquelas estruturas que estão envolvidas com a variação de claro e escuro. Quando o ambiente está mais claro, tem mais fótons incidindo ali, ou quando está mais escuro é porque tem menos fótons incidindo. Aí você precisa dilatar a pupila para ver se consegue captar mais. No ambiente muito claro, a pupila contrai, porque tem muita incidência de fótons ali, a intensidade está muito alta. Então, um animal que tem bastonetes mais sensíveis, ou seja, sentem mais, isso é o mais sensível. Pô, a minha pele está sensível, está sentindo mais, né? Então, se o bastonete serve para
captar claro, escuro, luminosidade e tal, se ele é mais sensível, ele vai conseguir captar mais isso. E aí o que vai acontecer? Vai apresentar daltonismo? Não, porque não tem a ver com cores, né? Os cones é que tem a ver com cores. Perceber cores fora do espectro visível? Não, porque também os bastonetes não estão relacionados a cores. Enxergar bem em ambientes mal iluminados? Pô, num ambiente mal iluminado, normalmente a gente não enxerga bem, né? Só que alguém que tenha bastonetes mais sensíveis vão conseguir captar, ser mais estimulados por aquela intensidade de fótons daquele ambiente mais mal iluminado. E aí vai conseguir enxergar melhor. Então, gabarito alternativa C. A D fala, necessitar de mais luminosidade para enxergar? Não, muito pelo contrário, porque os bastonetes são mais sensíveis. Se tivesse, assim, um animal que tem bastonetes menos sensíveis, aí o gabarito seria D. Ele precisaria necessidade de mais luminosidade para enxergar, né? Mas não é, então a gente elimina isso aqui. Fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados. Não tem a ver com cores também, a gente viu que são os cones, né, que estão relacionados às cores. Então, galera, assim, essa não era uma questão difícil, tá? Porque, basicamente, quando você estuda visão, e o Enem já cobrou visão, tanto na prova de biologia quanto na prova de física, já caiu algumas vezes. Então, basicamente, cones e bastonetes são células bem famosas e eu gostaria que você lembrasse. Cones para cores, bastonetes para luminosidade. Se a pessoa soubesse isso, acho que ela conseguiria saber que o gabarito é a alternativa C. Espero que você tenha entendido e bora para a próxima. Questãozinha 101 do caderno cinza do Enem falava o seguinte: o veneno da cascavel pode causar hemorragia com risco de morte a quem é picado pela serpente. No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, a PEG-colineína 1, a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra, capaz de modular a coagulação sanguínea. Embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal na sua forma recombinante, ou seja, produzido em laboratório por um fungo geneticamente modificado. Esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para impedir a formação de trombos, típicos em alguns casos de acidente vascular cerebral. Peraí, galera, vamos lá. Antes, agora que você já sabe, ele que é o papel do medicamento, você vai ver que, vou estar para o enunciado, que o veneno da cascavel pode causar hemorragia. Então, vamos lá. No entanto, pesquisadores desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, a PEG-colineína 1, a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra, capaz de modular a coagulação sanguínea. Então, é capaz de controlar a coagulação do sangue. Fazendo coagular mais, fazendo coagular menos, ela pode modular isso. Aí, vamos lá. Esse novo medicamento apresenta potencial para a. Impedir a formação de trombos, típicos em alguns casos de acidente vascular cerebral. Galera, um trombo é um coágulo. Se você não sabia isso, trate de saber, tá? Trombo é coágulo. Sabe a trombose, alguma coisa que está trancando a circulação. Você pode encontrar as plaquetas sendo chamadas de trombócitos. Lembra que as plaquetas têm a ver com a coagulação sanguínea? Então, trombo é coágulo. O AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, ele tem o hemorrágico, né, e tem o isquêmico, que é quando você tem algum trombinho, algum coágulo interrompendo a passagem de sangue e alguma área do cérebro ali fica sem oxigênio, por exemplo, tá? Então, o que seria legal para impedir essa formação de trombos? Algo que melhorasse a fluidez do sangue, não deixasse coagular. E é aí que entra a substância, porque esse veneno da cascavel pode causar hemorragia, o que significa que ele tem alguma coisa naquele veneno que faz com que o sangue escorra mais, digamos assim, né? E é aí que tá, eles separaram, é a PEG-colineína 1, porque ela é capaz de modular essa coagulação sanguínea, ela é responsável por essa modulação, e dá para usar isso a nosso favor, para evitar a formação dos coágulos, dos trombos. Por isso que o gabarito é A, galera. Vamos ler as outras, claro. Tratar consequências da anemia profunda.
em razão da perda de grande volume de sangue. Então, se você assinalar isso aqui, está querendo dizer que a pessoa teve uma perda de sangue gigante, ficou com anemia, e aí você introduz essa pegcolineína 1 para tratar as consequências da anemia profunda. Não, velho. Essa substância você vai ter que usar antes de a pessoa ter perdido um sangue todo, digamos assim, né? Porque se ela já perdeu tudo, essa substância é para modular a coagulação. Pô, ela teve anemia porque ela perdeu um grande volume de sangue. Aí você vai tratar essa anemia com algo que modula a coagulação? Não. Evitar a manifestação de urticárias, comumente relacionadas a processos alérgicos. Em momento algum do enunciado, ele associou essa substância com alergia. Em momento algum, né? Então, esse foi um distrator bem grande ali, né? Então, não falou nada de alergia, não falou nada de urticária, então a gente descarta essa logo de cara. Reduzir o inchaço dos linfonodos, parte da resposta imunitária de diferentes infecções. Então, de novo, galera, claro que os linfonodos têm lá muitas células de defesa, linfócitos ali, quando eles estão combatendo algum tipo de infecção, eles podem inchar, podem formar as ínguas, tudo certo. Mas em momento algum no enunciado ele fala sobre uma resposta imunológica, concorda comigo? Não fala sobre sistema linfático, linfonodo, resposta imunitária, célula de defesa, ele não fala isso. A única coisa que ele fala é hemorragia, coagulação sanguínea, hemorragia, coagulação sanguínea. Então a resposta tem que ter a ver alguma coisa com isso. A que mais tinha a ver ali, ó, ainda por enquanto era B, mas mesmo assim não está falando de uma perda de sangue, tratar a anemia, né? E a última, regular a oscilação da pressão arterial, característica dos quadros de hipertensão. Assim, galera, na verdade, a questão do enunciado fala de modular a coagulação, né? Modular de que maneira, ele falou ali? Lá no enunciado ele falou, pode causar hemorragia, então tem alguma coisa a ver com isso. O medicamento para pressão, ele pode influir na viscosidade do sangue, sem dúvida nenhuma, porque se o sangue estiver muito viscoso, a pressão acaba aumentando. E aí, se você faz uso de um medicamento assim, é para tentar baixar aquela pressão. Acontece que lá no enunciado ele deixou meio claro, né, que tem a ver com coagulação do sangue, e não com viscosidade só do sangue, é formação de coágulos, formação de trombos. Trombo e coágulos são exatamente a mesma coisa. Então, não tem a ver com viscosidade para regular a pressão. Em momento algum do enunciado, ele deixou algum indício de que isso serviria para regular a pressão. Ele deixou um indício que, pô, isso pode ser usado para algo que tem a ver com coagulação do sangue com hemorragia. Tranquilo? Então, tá ali o nosso gabarito alternativa A. Essa não foi uma questão fácil, sim, né? O nível obtido dela foi nível médio. Para algumas pessoas até de médio para difícil, mas eu vou classificá-la como nível médio, tá? Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Bora para a próxima. Questãozinha 104 do caderno cinza falava o seguinte: na figura está representado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Então você tem ali gameta masculino, 22 mais XX, gameta feminino, 22 mais X, nasceu um zigoto, 44 cromossomos autossômicos mais o par sexual XX, a blástula. E aí o que acontece, cara? O que acontece é o seguinte, em preto, ele bota na legenda aqui, ó, estão as células com o cromossomo X paterno inativado. Porque você tem aqui, ó, recebeu um X do pai e um da mãe. Eles têm genes para as mesmas características, mas a informação contida nesse gene pode ser diferente. Colorações diferentes, enfim, pode ser diferente. O que que rola, tá? Existe um mecanismo que é conhecido como mecanismo de compensação de dose. Por ter um X extra, digamos assim, as células dos indivíduos com sexo biológico feminino, ou dos indivíduos portadores de XX, eles inativam um dos dois. Então, um dos dois fica sempre inativado, mais condensado, sendo chamado, inclusive, de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Grava esses nomes. Cromatina sexual ou corpúsculo de Barr é um desses cromossomos X inativados. Para os indivíduos, claro que tem 2 cromossomos X, tá? Um deles vai ficar inativado. Só que ele falou no enunciado que essa inativação é aleatória. Ou seja,
algumas células podem inativar. Imagina que esse é o cromossomo X que veio da mãe, esse é o cromossomo X que veio do pai. Eles têm informação diferente. Então imagina agora, tá? Então isso aqui é outra célula da mãe veio do pai. Imagina que em uma das células o cromossomo X da mãe vai ser inativado. E na outra célula o cromossomo X do pai é o que é inativado. O que acontece? Acontece que essas células elas não serão totalmente iguais, porque algumas informações que existem no cromossomo X que veio do pai não são exatamente iguais às informações do cromossomo X da mãe. Então essas células elas podem acabar manifestando uma característica um pouquinho diferente, expressando algo um pouquinho diferente. E é justamente isso que ele quis trazer aqui na legenda. Ele falou que essas célulazinhas que estão em preto são células com cromossomo X paterno inativado. E aqui, ó, tá aqui, tá aqui. Já as mais claras, as brancas, são células com cromossomo X materno inativado. E aí o cromossomo X do pai é que vai manifestar e você está enxergando assim, ó, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então existe uma expressividade, que é a maneira como os genes se expressam e como você enxerga aquilo ali, que está variando de uma célula para outra. Isso forma um mosaico, por isso que ele chamou aqui de mosaicismo. Tranquilo? Então vamos lá. Entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de pleiotropia. Pleiotropia é quando nós temos um gene que influencia, interfere em várias características ao mesmo tempo. O gene da acondroplasia é assim, né? Enfim, temos várias doenças ali, até o daltonismo pode desencadear outros problemas além só da perda de visão. Temos algumas doenças, o gene SRY, que é encontrado lá no cromossomo Y, que promove o desenvolvimento dos testículos, e também várias outras coisas que vêm em decorrência disso. Isso é o efeito pleiotrópico de um gene, quando um gene vai interferir na manifestação de várias características ao mesmo tempo. Não é o caso que a gente está aqui, a gente está falando de um mosaicismo, inativação aleatória de um deles. Então, se você inativa um, vai se expressar de um jeito, se inativa o outro, vai se expressar do outro. Mutação gênica? Não, isso não tem a ver com mutação. Você não está alterando, modificando a sequência de base de um DNA, por exemplo. Simplesmente inativando, é inativação. Interação gênica? Interação gênica é quando genes de pares diferentes interagem para determinar uma característica. Você não está tendo isso, né? Ninguém falou aqui de interação de um gene de um cromossomo com um gene do outro, não. É inativação e expressão diferenciada. Penetrância incompleta é quando um gene ele está presente, era para ele se manifestar, digamos, você esperaria que ele se manifestasse, mas ele não consegue em todas as vezes, em todas as situações, em todos os casos. Então, uma penetrância incompleta significa um grau de penetrância de um gene, digamos assim, é enquanto os indivíduos que apresentam aquele gene você esperaria que ele se manifestasse, enquanto de fato ele se manifesta. Vamos dar um exemplo. Se tem um alelo dominante, 10 pessoas têm aquele alelo. Como ele é dominante, você esperaria o quê? Que as 10 pessoas manifestassem aquela característica, né? Determinada por aquele alelo dominante. Mas apenas 8 manifestam, 2 não. Então, 2 dessas pessoas, mesmo tendo aquele alelo, não manifestam a característica dele. Ou seja, ele não tem uma penetrância em 100% dos indivíduos. A penetrância seria de quanto? 80%. Porque se a cada 10 ele se expressa em 8, a penetrância é de 80%. Agora, a expressividade variável é o que nós temos aqui, cara. Porque, querendo ou não, se é um mosaico, se você está vendo uma expressão diferente em várias células, é uma expressividade variável. O Enem já cobrou uma questão meio parecida com essa, onde ele citava a distrofia muscular de Duchenne. E aí ele falava que eram 2 irmãs gêmeas univitelinas, onde uma manifestava a doença e a outra não. Galera, a distrofia de Duchenne é condicionada por um alelo, um gene ali que vai ser ligado ao sexo, então ele está no X, recessivo. Uma manifestava e outra não, significa que elas eram heterozigotas, tá? Tá aqui, ó,
E elas eram univitelinas, então elas têm que ter o mesmo genótipo, elas são iguais. Por que que uma manifestou a doença e outra não? O esperado é que nenhuma manifestasse. Porque se o alelo é recessivo, da distrofia é recessivo, ele não conseguiria se expressar, estando junto ao seu alelo dominante. Mas aí vem a inativação do cromossomo X. O que aconteceu com essas gêmeas foi que uma delas inativou o cromossomo que tinha o alelo dominante saudável. Então ela manifesta a distrofia. Já o outro indivíduo inativou o alelo da distrofia, ficou só com o saudável, então não vai manifestar. Isso é expressividade variável por causa da inativação aleatória de um dos cromossomos X. Tranquilo? Espero que você tenha entendido essa questão aqui. Bora para a próxima. Questãozinha 107 do caderno cinza fala o seguinte: antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Você tem 5 antimicrobianos, a ação e o efeito, e o comando que é: qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo? Vamos lá, galera. A microbiota normal de um organismo é formada por muitas bactérias. Então, o que ele quer é qual das 5 substâncias ali mata fungo e não mata bactéria. É isso. Tem ação contra... Então, você vai ter que pegar algo que a célula do fungo tenha, que a da bactéria não tem. Por exemplo, boa parte dos antibióticos que a gente toma, que é para matar bactéria, afetam a parede celular da bactéria. Tranquilo. Por quê? Nós não temos parede celular nas nossas células. Então, você vai afetar só a bactéria. O antimicrobiano 1 une-se aos ribossomos e o efeito é impedir a síntese proteica. Galera, o ribossomo é uma organela encontrada tanto em células procariontes, no caso das bactérias, quanto nas eucariontes, que é o caso do fungo. Então, provocaria um efeito nos dois. Tem uma observação aqui que eu queria que você lembrasse, que até daria até para discutir um pouquinho essa questão, confesso para vocês, que é o seguinte: os ribossomos das bactérias, dos procariontes, não é exatamente igual aos ribossomos das células eucariontes. Os ribossomos dos procariontes são um pouco menores, chamados de ribossomo 70S. Mas, então assim, cara, eles deviam ter evitado colocar ribossomo ali, podiam ter colocado outra coisa, mas tudo bem, tá? Tudo bem. Na verdade, geralmente eles colocam ribossomo porque o ribossomo é a única organela encontrada em células procariontes. E eles querem que você saiba isso, tá? Tem gente que botaria, acho que essa aqui pode ser a 1 porque bactéria não tem ribossomo. Não, tem sim. É diferente? É, mas tem. 2. Une-se aos microtúbulos. Impede a segregação das cromátides. Tá aí, galera, microtúbulo é um filamento proteico ali que tem muito a ver com a sua origem numa organela conhecida como centríolo, que é o que não está presente em células procariontes. Tanto que esse microtúbulo é um dos componentes do chamado citoesqueleto de uma célula eucarionte. Citoesqueleto. Essa organização de citoesqueleto tendo essa mesma origem nas células eucariontes, não é igual na célula procarionte, tá? A célula procarionte não tem esse citoesqueleto sendo formado pelas mesmas substâncias e mesma origem que a gente encontra nas eucariontes. Portanto, se você utilizar o antimicrobiano 2, que afeta microtúbulo, isso só iria afetar fungos, não iria afetar as bactérias. Então tá aqui o nosso gabarito. A 3, une-se aos fosfolipídios da membrana plasmática. Galera, todas as células são formadas, têm uma membrana plasmática. E a constituição é uma bicamada fosfolipídica. Então, você vai afetar todo mundo ali. Interfere na síntese de timina ou interfere na síntese de uracila. Timina e uracila são bases nitrogenadas, né? A timina presente no DNA, a uracila presente no RNA. Todos os seres vivos, eles têm ali, ó, a bactéria tem DNA e tem RNA.
Tem, então ela tem timina, ela tem uracila, ela também vai fazer essa síntese, ela também vai produzir mais DNA, mais RNA para ela, então você acabaria afetando as duas, as bases são iguais. Então tá aqui o gabarito é B. Essa é uma questão de nível médio, tá? De nível médio. Se a pessoa, obviamente, né, soubesse a diferença entre uma célula eucarionte e procarionte, ela mataria com mais facilidade. Mas acredito que muitas pessoas acabam não tendo essa clareza em todas as diferenças. Grava só, a eucarionte tem carioteca, a procarionte não. Só grava isso, esquece de pegar outras diferenças, tá? Ribossomos um pouquinho diferentes, apesar das duas terem. Procarionte não tem nenhuma organela membranosa, nenhum compartimento interno e a ausência do citoesqueleto da maneira como nós encontramos nas eucariontes. Gabarito, então, antimicrobiano 2, alternativa B para essa questão do caderno cinza, e eu espero que você tenha entendido. Questão 110 do caderno cinza fala o seguinte: em 2002 foi publicado um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais de sapos machos expostos à atrazina, um herbicida, com o desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e secundários. Entre os animais sujeitos à contaminação, observaram-se casos de hermafroditismo e desmasculinização da laringe. O estudo em questão comparou a concentração de um hormônio específico no sangue de machos expostos ao agrotóxico com a de outros machos e fêmeas que não o foram, que são os controles. Os resultados podem ser vistos na figura. Com base nas informações do texto, qual é o hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Pô, galera, olha só, vamos lá, ele tem aqui, ó, machos controle, tem bastante desse hormônio aqui, ó, concentração de 4 nanogramas por mililitro. Machos expostos à atrazina tem uma concentração muito pequena. E essa concentração é tão pequena que é menor, inclusive, que as fêmeas. E ele falou lá que tal alterações na produção de hormônios sexuais de sapos machos. E aí, entre os animais sujeitos ao caso de hermafroditismo e desmasculinização. Qual é o hormônio que é encontrado em vertebrados machos e que a falta dele pode causar desmasculinização? Estamos falando do hormônio sexual masculino conhecido como testosterona, galera, testosterona. Ai, Gusto, eu não fazia a menor ideia que sapo tinha testosterona. Tudo bem, pode ser. Só que se você observa os outros hormônios, basicamente também são hormônios que são encontrados em seres humanos. Você estuda isso aqui na fisiologia, né? Então, se você não sabia que o sapo tinha testosterona, provavelmente você não sabia que também o sapo tinha estrogênio, o hormônio folículo estimulante, enfim. Então, isso não seria usado como uma desculpa para não saber ali, né? Então, assim, essa questão não foi fácil, tá? Foi fácil, sim. Claro, fácil, né? Quando eu falo foi fácil, não é para você se sentir mal caso não tenha acertado, ou não tenha conseguido fazer na hora que leu. Claro que não é isso. Estou querendo dizer que, comparado às outras questões da prova aqui, essa era uma das questões mais simples, porque falava claramente sobre um hormônio sexual em macho. E a testosterona é um hormônio muito conhecido, né? Estrogênio ali é um hormônio feminino, um feromônio que vai ser importante para atração ali, somatotrofina, né, que é o hormônio do crescimento, e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que vai acabar atuando nas gônadas, enfim, mas o hormônio masculinizante é testosterona, gabarito C. Eu espero que você tenha entendido. Questão 113 do caderno cinza. As células da epiderme da folha da Tradescantia pálida purpúrea, uma herbácea popularmente conhecida como trapoeraba roxa, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá coloração arroxeada a esse tecido. Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha de trapoeraba roxa foi imerso em ambiente hipotônico e logo em seguida foi colocado em uma lâmina e observado em microscópio óptico. Durante a observação desse corte, foi possível identificar o... Primeiro é o seguinte, né, rapaziada? Vamos lá para você entender uma coisa. Imagina que você tem um frasco, água. E aí você mergulha
uma célula vegetal, célula vegetal, célula vegetal, parede celular está aqui, né? Vou até fazer outra cor para você entender, tá? O que eu estou querendo dizer. Vamos botar aqui assim, ó, por dentro ali você tem a membrana plasmática, membrana plasmática, membrana plasmática. E aqui você pegaria o vacúolo, tá? O vacúolo tá aqui, o vacúolo tá aqui, o vacúolo. Beleza. Dentro desse vacúolo, ele falou ali, ó, você encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido, tá? Você vai encontrar ali, ó, pegar um roxinho aqui, pá, você encontra o pigmento que vai dar essa coloração arroxeada a esse tecido. Tudo certo. E aí você mergulha numa solução, num ambiente hipotônico. O que significa isso? Um ambiente menos concentrado, menos concentrado. E aí você vai lembrar, falou em hipotônico, falou em hipertônico, você vai lembrar sempre de osmose, galera. Osmose. E na osmose, a água, que é o solvente, vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Como aqui você tem o meio hipo, que ele falou, né, que a solução era o hipo, dentro da célula hiper, o que vai começar a acontecer com essa célula? Vai começar a ganhar água. A água começa a entrar nessa célula. E o vacúolo justamente é a organela que vai armazenar essa água, então a água vai ser direcionada para lá. Como é que você veria, esta célula momentos depois, tá? A parede celular pouco se altera o formato dela, porque ela é rígida. Ela não vai deixar ficar se deformando até a célula arrebentar, como se fosse uma célula animal, não vai. Só que à medida que essa célula ganha água, ela vai ficando mais túrgida, o que vai acontecendo? A membrana plasmática ela vai se aproximando, que vai fazendo uma pressão aqui nessa parede, e o vacúolo ele vai aumentar muito o seu tamanho, porque ele vai ficar cheio de água. Então aquele vacúolo ele vai passar a ocupar quase todo o citoplasma aqui da célula, porque tem muita água. O que acontece quando você adiciona um solvente num lugar? Dilui as coisas. Então, aquele roxão que você estava vendo antes ali, ó, agora já vai estar mais diluído. Então, durante a observação desse corte, o corte você fez depois que mergulhou na solução hipotônica, foi possível identificar o quê? Acúmulo do solvente com fragmentação da organela? Não, galera. Você não vai fragmentar as estruturas de uma célula vegetal, porque a parede celular chega uma hora que ela impede a água de continuar entrando. Essa é a diferença para a célula animal, tá? Então, não vamos assinalar isso aqui. Rompimento da membrana celular com liberação do citosol, mesmo esquema. Você não vai romper a membrana plasmática aqui, porque a parede celular não vai deixar a água continuar entrando infinitamente. Aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior. Perfeito, galera. Se eu jogo uma célula numa solução hipotônica, ela ganha água. Se ela ganha água, vai diluir as coisas que tem ali dentro. No caso, o pigmento que nós temos ali. Gabarito alternativa C. Quebra da parede celular com extravasamento não quebra a parede celular coisa nenhuma. Célula vegetal isso não vai acontecer. Murchamento da célula com expulsão do pigmento. Olha, a organela ali, a célula, teria murchado um pouco se ela tivesse sido mergulhada, colocada no meio hipertônico. Aí ela perderia água, tá? Não foi o que aconteceu. Então, temos aqui gabarito alternativa C, questão de transporte de membrana, que o Enem gosta bastante de cobrar, tá? Transporte de membrana, já caiu várias vezes, tanto na prova de biologia quanto uma questão de química. Então, pelo fato do assunto ele ser transporte de membrana, e a galera geralmente sabe que isso cai, a questão não é uma questão difícil. Acontece que ele trouxe um transporte onde a pessoa ainda tinha que se ligar que célula vegetal, o que é vacúolo e tal. Então, vamos botar essa questão como uma questãozinha de nível médio. Tranquilo? Gabarito C, espero que você tenha entendido. Bora para a próxima. Questão 116 do caderno cinza. Desde a
proposição da teoria de seleção natural por Darwin, os seres vivos nunca mais foram olhados da mesma forma. No que diz respeito à reprodução de anfíbios anuros, os cientistas já descreveram diferentes padrões reprodutivos, como os exemplificados a seguir. Espécie 1. As fêmeas produzem cerca de 5.000 gametas, que são fecundados na água, em lagoas temporárias de estação chuvosa. Todo o desenvolvimento embrionário do ovo à metamorfose ocorre nesse ambiente, independente dos pais. Espécie 2. As fêmeas produzem aproximadamente 200 gametas, que são depositados em poças próximas a corpos d'água. Os embriões são vigiados pelos machos durante boa parte do seu desenvolvimento. Espécie 3. As fêmeas produzem por volta de 20 gametas, que são fecundados sobre a superfície das folhas de plantas, cujos galhos estão dispostos acima da superfície de corpos d'água, e aí se desenvolvem até a eclosão. E a espécie 4. As fêmeas produzem poucos gametas, que, quando fecundados, são abocanhados pelos machos. Os embriões se desenvolvem no interior do saco vocal do macho até a metamorfose, quando saem através da boca do pai. Os padrões descritos evidenciam o quê? Uma galera teve muita dúvida nessa questão, o enunciado era grande, se perdeu em tudo. Mas, galera, no que diz respeito à reprodução de anfíbios anuros, os cientistas já descreveram padrões reprodutivos diferentes. Ou seja, existem espécies que têm estratégias de reprodução muito diferentes. E se você analisar, você vai ver que cada estratégia tem muito a ver com onde esse embrião vai se desenvolver, cara. Se toda a fecundação ocorre fora e os pais não vigiam nada, a chance de sobrevivência é muito baixa. Por isso que, para compensar isso, eles produzem muitos gametas. À medida que você vai aumentando a proteção em relação aos embriões, esse número de gametas ele pode diminuir, e ele tem que diminuir porque também não dá conta de proteger tudo, né? Então a espécie 2 produz bem menos, 200 gametas, porque eles são depositados não lá na água, a fecundação, são em poças próximas. E os embriões são vigiados pelos machos durante boa parte, não o tempo inteiro, não aquela, mas boa parte. Então, a sobrevivência é maior, produz menos gametas. A espécie 3 produz só 20 gametas. Por quê? Porque eles não são fecundados na água, são fecundados nas folhas de plantas que estão acima da superfície do corpo d'água. Na folhinha acima da água mais protegido, quando eclode, o girininho cai na água. E aí produz bem menos gameta, porque não precisa gastar tanta energia produzindo gameta, já que a sobrevivência é bem maior. Já a espécie 4, vai produzir menos gameta ainda, porque assim que eles são fecundados, o macho vai abocanhar, vai colocar tudo dentro dele, e o desenvolvimento vai ser totalmente protegido dentro do saco vocal daquele macho. Então a sobrevivência é muito maior também. Então os padrões descritos evidenciam: as fêmeas influenciam o comportamento dos machos? Não, em momento algum. Falou que a fêmea vai influenciar o comportamento do macho. Falou que as estratégias são diferentes, cada uma sobrevive bem no seu ambiente executando aquela estratégia. E a estratégia não tem a ver com o comportamento. O macho não vai fazer alguma coisa que tenha a ver com o comportamento da fêmea. A estratégia é em relação à proteção dos embriões. O cuidado parental é necessário para o desenvolvimento? Não é necessário. A espécie 1, por exemplo, não tem cuidado parental nenhum. É independente dos pais. Tem a consequência disso, tem que produzir muito gameta. O grau de evolução determina o comportamento reprodutivo? Claro, estamos falando todos anfíbios anuros, tá? Todos vertebrados, todos anfíbios, todos dentro dessa mesma ordem anura. Então não tem a ver com grau de evolução. Um é mais evoluído, mais recente, mais primitivo, outro do que outro. Não, tá? Então não tem a ver, são estratégias diferentes, não tem a ver com grau de evolução, já que estamos falando de um mesmo grupo. D. O sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. Tá aí, né, galera? Na verdade, de um enunciado bem grande, bem longo, enfim, foi o que ele descreveu. Ele descreveu diferentes padrões reprodutivos. Cada um deles tem o seu sucesso, o seu ambiente, tem espaço para todos. E a última fala que o ambiente induz modificação na produção do número. Não, na verdade, a ideia do ambiente induzir modificação seria uma visão mais lamarquista do
do processo evolutivo, né? Não é o meio que induz, né? O meio, ele acaba selecionando qual das adaptações ali, das modificações, é mais apta para sobreviver ali. Num ambiente de água mais aberta, mais desprotegida, a estratégia de produzir 5.000 gametas é melhor. Entendeu? Então, essa é a lógica. O meio ele vai selecionar, o meio não vai induzir modificação. Então, tá lá, gabarito alternativa D. Essa questão aqui era uma questão de nível médio também, tá? Porque tudo dificulta, né? Quando fala nível médio, quando a gente tem que colocar todos os fatores ali envolvidos. Enunciado longo, a pessoa ia ficar preocupada em prestar atenção em cada um, já estava no momento da prova que já estava mais cansado. Então, sempre quando o enunciado é muito longo, assim, acaba sendo uma questão que não facilita muito para o candidato, tá? Então, uma questãozinha, mas não é difícil também, uma questão, já que a pessoa até podia ficar em dúvida entre duas, mas não tem nada que elimine a D, por exemplo. Então, mesmo que a pessoa ficasse em dúvida entre duas ali, talvez a D era aquela mais certa. Então, o maior número de pessoas pode ser acertado também por causa disso. Bora para a próxima. Questão 120 do caderno cinza falava o seguinte: diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível, o chamado doping sanguíneo. Por exemplo, pela utilização da eritropoetina, é proibido pelas principais federações de esporte do mundo. A eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins e fígado e sua principal ação é regular o processo de eritropoiese. Seu uso administrado intravenosamente em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo permite que o indivíduo aumente a sua capacidade de realização de exercícios físicos. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento do quê? O Enem já cobrou uma questão muito parecida com essa. Por isso que é legal fazer prova passada, é legal ver resolução de questão, é legal porque assim, tem coisa que se repete, cara. Eritropoetina, tá? Eritropoetina, que também você pode encontrar com EPO, tá? A EPO, galera, falou aqui que é um hormônio produzido no rim e no fígado. Sua principal é regular o processo de eritropoiese. Pô, Gusta, mas aí que não me ajudou. O que é essa tal eritropoiese, tá? Eritro tem a ver com o quê? Você vai lembrar do eritrócito, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos. Poiese é a produção. Então, a EPO vai estimular a medula óssea vermelha a produzir hemácias, a produzir eritrócitos. E por que isso é um doping? Por que isso é proibido? Isso está relacionado ao aumento do quê? Cara, se você tem mais EPO, você tem mais hemácias. E se você lembrar, a função das hemácias é transporte de oxigênio. Se você aumenta o número de hemácias, você vai ter uma capacidade de transportar oxigênio muito maior. Oxigênio que é levado para a célula, que é jogado dentro da mitocôndria e que é utilizado na produção de ATP. Então, isso é uma vantagem muito grande para alguém que está realizando uma atividade física. Portanto, isso não vai aumentar a frequência cardíaca, não aumenta a capacidade pulmonar, porque não tem a ver com a capacidade do pulmão. Tem a ver com a capacidade que o sangue tem de transportar o oxigênio que está vindo ali pelo pulmão, tá? Massa, vai aumentar a massa muscular do indivíduo? Não. Vai aumentar a quantidade de oxigênio que chega lá no músculo. Agora, ela não vai fazer aumentar a massa muscular. Isso aí vai depender de exercício, de alimentação, de várias outras coisas. Outros hormônios envolvidos, enfim. Atividade anaeróbia não, porque se aumenta as hemácias transportam oxigênio. Isso é aeróbio. Atividade aeróbia da musculatura, aí estaria certo. Mas o nosso gabarito é aí. Aumenta a taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Justamente essa é a função dos eritrócitos, que a eritropoetina estimula a produção. Então, essa questão, cara, assim, ela podia ser muito fácil se a pessoa se ligasse que já teve uma questão muito parecida com essa no Enem, foi uma questão bem famosa, se a pessoa já tivesse visto, feito provas passadas, já teria passado por essa questão. Outra coisa que também poderia facilitar é a pessoa lembrar que a hemácia também é chamada de eritrócito, tá? Eu, cara, gostaria muito que você lembrasse disso. Eritrócito, eritro tem a ver com vermelho, tá? Então é a célula vermelha do sangue, o glóbulo vermelho. Se a pessoa soubesse que eritrócito tinha a ver com hemácia,
Eu acho que a grande maioria das pessoas sabe que a função da hemácia é transporte de oxigênio, e aí teria conseguido responder, tá? Então essa questão também, ela não é difícil, ela vai ser uma questão ali de nível médio para fácil. Tranquilo? Conseguiu entender o gabarito? Eu espero que sim. Bora para a próxima. Questão 124 do caderno cinza falava que a extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerado um fator maximizador desse processo. A jaqueira, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Casos como o dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade. Então vamos lá. Também é um assunto clássico do Enem. Extinção de espécies, espécies invasoras, espécies exóticas que chegam no local e acabam causando algum tipo de perturbação. E normalmente essa perturbação as espécies exóticas podem excluir espécies nativas, seja por competição, seja por predação, enfim, podem excluir, tá? Então o que ele quer, velho, é casos como o dessa árvore, a jaqueira, que é lá da Índia, da Ásia e foi introduzida aqui, aclimatou muito bem praticamente todo o território, falou que essa árvore ela pode provocar a redução da biodiversidade. Por quê? Porque elas ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Cara, a biodiversidade tem a ver com o número de espécies, com a diversidade genética, a saúde dessas espécies, isso é biodiversidade. Se você introduz uma espécie nova e ela começa a se aclimatar e se espalhar, dois corpos não ocupam o mesmo local no espaço ao mesmo tempo. Significa que essa planta ela vai impedir a outra de ocupar aquele lugar dela. Quanto mais ela se espalha, menos espaço para espécies nativas tem. E isso, obviamente, vai reduzir a biodiversidade. Você vai olhar aquele local ali, tá tudo verdinho, bonitinho, mas, peraí, tem uma espécie só aqui, isso é biodiversidade? Não é. Você tem uma floresta inteira formada por apenas uma espécie de árvore? Então, ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Esse é o problema das espécies invasoras, cara. Agora vamos ver as outras. Estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras. A competição ela vai existir em qualquer tipo de ambiente. Se você oferta mais recursos ainda, você até diminui a competição às vezes, tá? Porque aumenta a possibilidade de nichos ecológicos. Mas a biodiversidade ela não será perdida porque os herbívoros vão competir por aquele fruto ali. É algo que veio a mais. Os herbívoros daquela região, eles já estão adaptados, tá? Foram selecionados para sobreviver ali, a se alimentar de outras coisas. Então não vai ter só aquele alimento ali. Se passar a ter só um alimento, aí sim você poderia ter, mas não vai ser o caso. C. Alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos. Cara, se isso fosse verdade, se você traz espécie de volta, isso aumenta o número de nichos e aumenta as possibilidades, isso não provocaria a redução da biodiversidade. Isso aumentaria a biodiversidade. D. Apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Então, assim, galera, capacidade de suporte tem muito a ver com aquela curva que a gente estuda de crescimento, né? Então, quando você tem essa curva, você vai analisar aqui, e aí a capacidade de suporte ou também chamada de carga biótica máxima, é um valor onde aquele ambiente ele vai conseguir suportar um máximo de indivíduos. Mais do que isso, começa a faltar alimento, faltar espaço, os fatores ambientais vão ficando, de resistência ambiental vão ficando cada vez mais rigorosos. Então, o que geralmente você encontra, tá, numa população em equilíbrio e tal, você encontra uma curva chegando aqui, começando a subir, e aí chega lá, ela vai oscilar em torno disso, tá? Chamada de curva sigmoide, curva em S ou curva de crescimento real. Algumas espécies
invasoras, elas de fato, elas podem crescer mais rápido e apresentar uma curva mais exponencial, assim. Acontece que o problema desse item é que mesmo essas espécies invasoras, podendo apresentar uma curva exponencial, um potencial biótico maior, assim, cara, elas não vão conseguir se manter com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte sempre. Porque capacidade de suporte, ela vai valer para todo mundo, entendeu? Vai chegar uma hora que o ambiente vai impor restrição, mesmo que a espécie seja invasora. Se ela excluir todo mundo e não tiver mais alimento, no caso de uma planta ali, se ela não tiver os polinizadores, se ela não tiver dispersores de semente, enfim, cara. Vai chegar uma hora que o ambiente vai impor restrições, ela não vai se manter acima da capacidade de suporte. Pode passar? Pode, mas se manter, aí eu considero esse um problema desse item aqui, tá? Outra coisa que também seria um problema, ele falou, casos como o dessa árvore, tá? Apresentam alta taxa de reprodução. Cara, em momento algum, assim, ele falou sobre a taxa de reprodução da jaqueira, sabe? Que ela é muito alta e tal. Geralmente, espécies exóticas que tornam-se invasoras apresentam realmente alta taxa de reprodução, tá? E diminuem a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação dos dispersores. Se isso fosse verdade, isso não provocaria a redução da biodiversidade, e sim um aumento da biodiversidade. Portanto, temos aqui o nosso gabarito alternativa A. Essa era uma questão que também não era uma questão difícil, tá? Uma questão de nível médio, médio para fácil. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Bora para a próxima. Questão 127 do Caderno Cinza, a questão mais difícil da prova do Enem de 2022, claro, de biologia. Já vamos entender por que a mais difícil. Cara, essa questão foi tão zoada, tá, nos resultados dela ali, que provavelmente ela nem contou no TRI. Ela zerou ali no TRI, tá? Então, se a pessoa acertou, se a pessoa errou ali, não fazia muita diferença, não. Vamos lá. Por que essa questão foi tão difícil assim, tá? Primeiro que o assunto até não, tá? Beleza, SARS-CoV-2, pô, todo mundo ouviu falar e tal, mas ela cobrou algo muito específico, um teste, assim, ou uma etapa específica do teste, cara, que às vezes nem uma galera que tá na universidade saberia responder, sabe? Então não precisava. Além disso, na minha opinião, faltou uma informação no enunciado que poderia ter dado uma ajuda. Mas vamos lá. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR. Reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Essa etapa deve ser realizada para... Aí que tá, galera. A PCR, de fato, ela vai ser utilizada para amplificar e produzir várias cópias de uma amostra pequena de DNA para que você consiga comparar e verificar a existência daquele DNA ali, enfim ou não, tá? Uma cena de crime, você pode fazer fio de cabelo, você achou um fragmento de DNA muito pequeno, você vai amplificar, criar várias cópias daquilo para confirmar, não, realmente é o DNA do suspeito X, Y ou Z, tá? Você está querendo achar carga viral. Você vai coletar a secreção do indivíduo, você vai cotonetão no cérebro, você quer ver se tem a presença do material genético do vírus ali. Para isso você vai amplificar. Acontece que a PCR, ela vai amplificar DNA. E o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, como ele mesmo falou aqui. Só que assim, cara, o que a questão poderia ter falado para ajudar um pouco é que ela poderia ter dito que o PCR da COVID, ele é chamado de RT-PCR.
Talvez isso não teria ajudado muitas pessoas, mas alguém poderia ser ajudado por isso. Porque RT-PCR é o PCR onde antes é feita uma transcrição reversa. O que é uma transcrição reversa? O PCR não amplifica DNA? Então, se você tem uma amostra de RNA, como é o caso do SARS-CoV-2, primeiro você pega esse RNA e precisa passar para um DNA, para depois poder fazer o PCR. Por isso que é chamado RT-PCR, porque tem uma transcrição reversa antes. Transcrição reversa é assim chamada porque quando você tem a passagem de DNA para RNA, lembra lá? Isso aqui é chamado de transcrição. Se você faz o caminho inverso, é uma transcrição reversa. Quem é que faz essa reação? É uma enzima chamada transcriptase reversa. É uma enzima que é muito famosa, por exemplo, porque ela está presente no vírus HIV. O vírus HIV é um vírus de RNA e que tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Por isso que o HIV é chamado retrovírus, mas isso é um outro assunto. Então era isso, cara, ele queria. Ele falou assim, ó, uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético. Então, primeiro, antes de fazer o PCR, você precisa pegar o RNA e formar um DNA. Esse DNA que é formado a partir de um RNA é chamado de DNA complementar. Então, você pode encontrar DNA-C, ou se a sigla ali for tudo em inglês mesmo, né? cDNA, que é um DNAzinho complementar. Então, o que essa questão queria? Ela não queria concentrar o RNA viral para otimizar a técnica. A etapa anterior não é identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV-2, não. Esse é um método que visa identificar a presença do material genético do vírus, não de anticorpos contra ele. Proliferar o vírus em cultura, aumentando a carga viral. Não, você não está proliferando, você não quer pegar os vírus e fazer com que eles se reproduzam, você quer amplificar só o material genético deles. Purificar os ácidos nucleicos virais, facilitando a ação da enzima. Então, você não vai fazer uma etapa anterior para purificar aqueles ácidos nucleicos, no caso dos ácidos nucleicos que ele está falando é o RNA, facilitando a ação da enzima, que é do tipo polimerase, enfim, que vai produzir mais e mais e mais material genético. Obter moléculas de DNA complementar viral por meio da transcrição reversa, cara. Tá vendo aqui, velho, como essa questão ela era difícil? Ela era muito difícil que a pessoa ela tinha que saber. Não precisava saber que o vírus é de RNA porque ele foi no enunciado. Já foi um pouquinho de ajuda. Mas a pessoa precisava saber, cara, que a PCR amplifica DNA e que por ser um vírus de RNA, primeiro você tem que pegar esse RNA e produzir um DNA complementar para daí sim amplificar. Então, sabe, é algo que, cara, não se estuda isso no ensino médio, né? Vamos combinar, velho. Você viu isso aí na sua aula, você estudou no seu ensino médio, estudou na sua preparação sobre o RT-PCR. Você pode até ter estudado o que é o PCR e pode ter estudado a importância dele na questão dos testes de Covid. Mas agora, especificamente, a transcrição reversa que ocorre antes, poucas pessoas tinham visto. Eu conversei com algumas pessoas que já tinham visto isso e conseguiram responder. A grande maioria não. Por isso, essa foi a questão mais difícil da prova de biologia do Enem 2022. Uma questão que eles deram uma viajada legal e no TRI até acabou não fazendo muita diferença, mas o gabarito está aqui, alternativa aí. Eu espero que agora você tenha entendido. Questão 130 do caderno cinza falava o seguinte: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um produto de terapia gênica no país, indicado para o tratamento da distrofia hereditária da retina. O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão causada pela mutação no gene humano RPE65. O produto, elaborado por engenharia genética, é composto por um vírus, no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano RPE65 para corrigir o funcionamento das células da retina. O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá o quê? Então vamos lá. O que é o tal do produto? Produto elaborado por engenharia genética é composto por um vírus. É um vírus no qual foi inserida uma cópia do gene normal RPCE. Então esse é o produto. Um vírus.
Então imagina aqui, ó, você tem aqui, eu sou um vírus, onde você colocou ali dentro desse vírus uma cópia do gene humano saudável. Beleza? Porque o que você quer que esse vírus faça, cara? A pessoa não tem um problema de visão ali por causa de uma mutação, tem um gene defeituoso. O que você quer é que esse vírus entre na célula, infecte a célula da retina e introduza o gene saudável ali. Porque o gene que a pessoa tem, ele tem defeito. Então você vai usar um vírus para te ajudar. Ele vai funcionar como um vetor. E por que um vírus? Porque a especialidade do vírus é entrar em célula. É bem melhor você usar um vírus. Claro, modifica o vírus em laboratório para evitar que ele cause problemas, que ele se espalhe, gere consequências. Mas você introduz um... Isso é terapia gênica. É você tratar alguma doença, alguma condição, inserindo genes saudáveis. Por que que isso vai ter um sucesso? Esse produto, que é esse aqui, ó, o vírus modificado com gene saudável, vai favorecer o quê? A correção do código genético para a tradução da proteína. Muitas pessoas devem ter assinalado essa. Código genético não se corrige, não se altera, não se modifica. Código genético é universal. Código genético significa aquelas 3 letrinhas. Lembra? Você pega uma tabela, você vai ter 3 letrinhas aqui. Qual é o aminoácido correspondente a esse códon, a essa trinca de nucleotídeos? Isso é código genético, é universal, vale para todo mundo. O AUG é o aminoácido metionina em todo mundo, em mim, em você, no seu cachorro, no seu papagaio, periquito, na sua avó, em todo mundo, tá? Isso é universal. Isso não se altera. Então, o problema não é no código genético, o problema é no genoma, no DNA, tem uma mutação ali. Então, elimina essa A aqui, apesar de muita gente deve ter assinalado essa. Alteração do RNA ribossômico ligado à ciência proteína. Não, né, galera? Você não vai inserir um gene. Um gene é uma sequência de DNA que carrega uma informação para que você produza uma proteína. Se a pessoa tem um gene mutante, vai produzir uma proteína mutante. E é por isso que ele não enxerga direito. Ao colocar um gene saudável, ele vai passar a produzir uma proteína normal e aí pode corrigir o problema de visão. Então, você não vai alterar o RNA ribossomal, ribossômico. Você vai pegar um gene que vai modificar o RNA mensageiro, porque o RNA mensageiro ele é transcrito a partir daquele gene, e aí sim esse RNA mensageiro vai estar carregando uma informação correta, não mutante e saudável. Então, não é o RNA ribossômico, vamos eliminar essa aqui. Produção de mutações benéficas para a correção do problema? Não. Você não quer que esse vírus chegue lá na célula e comece a fazer mutações benéficas. Quer que ele insira um gene saudável. Liberação imediata da proteína normal na região ocular humana? Não, galera, o vírus não vai liberar a proteína. Ele vai liberar um gene. O gene vai precisar chegar lá no núcleo. Ele vai precisar ser passado por um RNA mensageiro na transcrição. Esse RNA tem que ir lá para o citoplasma, o ribossomo tem que fazer a tradução, aí sim a proteína saudável vai começar a ser produzida. Então não vai ser liberação imediata. Expressão do gene responsável pela produção da enzima normal. É isso, cara. Isso aqui vai ser um sucesso a partir do momento que o vírus entrar, inserir o gene saudável ali na célula e essa célula passar a expressar esse gene saudável para produzir a proteína normal ali, a enzima normal. Então tá aqui nosso gabarito alternativa E. Nunca é uma questão muito fácil quando a gente está falando de genética, engenharia genética, falar de DNA, código genético. Nunca é uma questão que as pessoas acham fácil. Então não tem como classificar essa questão como fácil. É nível médio. Por que eu não coloco lá como difícil, cara? Porque várias questões do Enem já cobraram esse lance de colocar um gene saudável e o que isso vai mudar e tal, tá? Vamos botar médio, forçando um pouquinho médio para um pouquinho mais difícil para alguns. Não sei o que você achou, mas eu espero que você tenha entendido. Questão 133 do Caderno Cinza. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais infecciosas e constituem uma preocupação para a saúde pública, por ser alto índice de mortalidade a elas associado. Uma medida profilática comum a essas duas doenças é
Galera, é o seguinte, ó. Muitas questões caem na prova do Enem, já caíram, já apareceram. Mas em primeiro lugar, eu queria sempre que você tivesse em mente mosquito. Mosquito, cara, pega as doenças que são transmitidas por insetos vetores, por mosquitos, e estuda elas em primeiro lugar, tá? Depois tem doenças ali por saneamento básico também, algumas verminosas, já caíram algumas vezes, com certeza. Cara, mas mosquito em primeiro lugar, pega essa ali, tá? Se você lembrasse disso, ó, a leishmaniose, vamos trocar a cor da minha canetinha aqui. A leishmaniose, ela é causada por um protozoário, né? Conhece o Leishmania, um protozoário flagelado chamado Leishmania. Aí você pode ter Leishmania brasiliensis, que vai ser o causador da leishmaniose conhecida como tegumentar cutânea ou também úlcera de Bauru. E você tem Leishmania chagas ou Leishmania donovani, causando a leishmaniose visceral, que é mais grave, é letal. Ambas são transmitidas pelo mesmo mosquito, um mosquito conhecido como mosquito palha ou birigui, um flebotomínio do gênero Lutzomia. Caramba, Gusto, é muita coisa para lembrar. Eu sei disso, galera. Lembra que é o mosquito palha, birigui é um apelido dele, flebotomínio é o grupo ao qual ele pertence e o gênero é a Lutzomia. O gênero é o que menos cai de tudo, tá? Mosquito palha e flebotomínio, isso costuma aparecer mais. Então tá ali, usa mosquito. A filariose é a popular elefantíase. A filariose é uma verminose, tá? Só que não é veiculada por ingestão, não tem a ver com saneamento básico. É um mosquito do gênero Culex. Culex. O Culex, que é o mosquito que transmite as microfilárias ali, então é isso que tem em comum. Essa doença ela é causada por verme, eu já tinha falado, nematóide, com um nomezinho bem feio, chamado Wuchereria bancroft. Se escreve Wuchereria bancroft. Então, assim, uma medida profilática é uma medida preventiva, que é comum a essas duas doenças. Como é que você previne as duas doenças de maneira comum? As duas usam um vetor que é um mosquito, portanto, você vai precisar controlar a população dos vetores, beleza? Não tem a ver com incineração de lixo orgânico, tá? Porque você não tem uma filariose ali, tem a ver com lixo. Construção de rede de esgoto, elas não são veiculadas por ingestão, então não é aquele ciclo fecal oral, saneamento básico. Uso de vermífugo não dá por quê? Porque a leishmaniose é uma protozoose, é um protozoário. A filariose é um verme, mas consumo de carnes vermelhas bem cozidas, nenhuma das duas ali você vai contrair ingerindo ali a carne, né? Tem que ter o vetor, tem que ter o mosquito palha, Lutzomia, flebotomínio ali para a leishmaniose, o Culex para a filariose. Tranquilo? Então tá aqui, gabarito alternativa D, eu espero que você tenha entendido. Galera, e com isso a gente chega ao final dessa correção do Enem, uma correção bastante extensa. Eu tentei aí com vocês explicar os itens, porque a questão estava certa, dar uma rápida revisada no conteúdo. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Eu faço isso e disponibilizo no YouTube para ajudar o maior número de pessoas possíveis. E se vocês acharem que eu mereço também uma ajuda de vocês, gostaria que vocês comentassem aqui, agradecendo pelo vídeo, curtissem o vídeo, compartilhassem, mostrassem, me seguissem lá no Instagram também, no TikTok, enfim, para que eu possa continuar trazendo mais conteúdos e ajudando mais pessoas. Foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, um abraço e até o próximo vídeo.